A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para iniciar, a lição de número 2, com o título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Nós estamos no terceiro trimestre do ano de 2025, onde o tema do terceiro trimestre é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, né? Então, um tema muito propício, um tema muito bom. Cada trimestre o Senhor tem nos proporcionado temas para que cada dia possamos crescer em Deus, né? Então, estamos estudando esse tema sobre a igreja de Jerusalém. E hoje vai falar que essa igreja ela era um modelo, ela é um modelo, a igreja de Jerusalém, ela é um modelo para ser seguido. Então nós estamos estudando as características da primeira igreja local, que é a igreja de Jerusalém, né? Que é esse modelo que nós temos que segui-lo. Então, Deus escolhe a Jerusalém, como eu já expliquei lá na lição de número 1, a forma como Deus escolhe a Jerusalém. Então, qualquer coisa, você vai lá na lição número 1 e dá uma assistida lá. Então, Deus escolheu a Jerusalém e a igreja local que estava lá, ela é o modelo e ela é a referência para nós, né? Para a igreja da atualidade, não só da atualidade, mas de todos os tempos, né? Porque a igreja de Jerusalém ela é modelo? Primeiro, a sua história é uma história que está registrada onde, irmãos? Na Bíblia, né? E a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a nossa bússola. Nós cristãos, nós que servimos ao Senhor, cremos no sacrifício de Cristo, nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé e conduta. E a história da igreja primitiva está inserida aqui na palavra de Deus, né? Quem fundou essa igreja de Jerusalém foi o próprio Jesus, né? E existem inúmeros registros da igreja de Jerusalém na palavra de Deus. Então, a igreja de Jerusalém, ela é o modelo bíblico para todas as igrejas de todos os tempos. Glória a Deus. O segundo, por que ela é modelo, né? O segundo ponto é porque Jesus disse que a igreja ela seria formada pelas suas testemunhas. Glória a Deus. Tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Jesus estava dizendo que esse modelo era o modelo para ser seguido dali para frente. Então, Jesus funda a igreja e Jesus fala que a igreja ela ia ser formada pelas suas testemunhas. Glória a Deus. Em Apocalipse 5, versículo 9, Jesus fala que veio redimir e comprar um povo, né? Então, a obra salvadora de Jesus abrange todo mundo. E o modelo da igreja de Jerusalém é para todo mundo. Vamos ler Apocalipse 5, 9. Quero ler. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quer dizer, o sacrifício de Jesus Cristo, ele abrange todos os seres humanos na face da terra. Então, o modelo da igreja de Jerusalém é para todos que aceitam a Cristo como Salvador, né? Que aceita o sacrifício de Jesus como Salvador. Então, Jesus morreu na cruz por todos e ele fundou a igreja em Jerusalém e ela é o modelo oficial para todas as igrejas. Glória a Deus. Então, lição de número 2, nós vamos ler a leitura bíblica em classe, porque ela é muito importante para o desenvolvimento da lição. E está em Atos, no capítulo 2, do 37 ao 47, que diz assim: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos:
Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, que é nesse texto de 2:42 de Atos, que praticamente a lição está focada, né? Na perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, aqui a leitura bíblica em classe. Glória a Deus. E no primeiro tópico, irmãos, nós vamos ver que vai falar sobre uma igreja com sólidos alicerces, né? O primeiro subtópico vai falar sobre uma igreja com fundamento doutrinário. O primeiro subtópico, né? O segundo subtópico vai falar sobre a perseverança na doutrina dos apóstolos. E o terceiro subtópico vai falar uma igreja relacional e piedosa, né? Glória a Deus. Então, qual foi o trabalho da igreja naquele primeiro momento, né, da sua fundação, vamos dizer assim, né? Ela foi fundada. E o trabalho, irmãos, da igreja era esse. A igreja, ela se reunia em nome de Jesus e perseverava unânimes em oração e súplicas, né? Ela era revestida de poder, foi revestida de poder, né, pelo batismo com o Espírito Santo, que foi a aula passada que nós falamos sobre isso, e eles foi revestido de poder para pregar o evangelho e as almas elas serem salvas, né? Então essas almas, elas receberam a palavra de bom grado e elas foram cheias do Espírito Santo. Então eles perseveraram na doutrina. Então, primeiro, a igreja ministra a palavra, prega a palavra, né? Eles oraram, receberam o poder de Deus, pregaram a palavra e ali eles ganharam almas para Jesus. E ao ganhar almas para Jesus, eles, dali para frente, eles passaram a perseverar na doutrina. E esta palavra, queridos, perseverar, lá no texto, no grego, né, desse texto de Atos, é a palavra proskatérios. E essa palavra, ela significa a palavra pros, ela significa ir em direção. E catérios significa aguentar e suportar. Olha só, irmãos. Então, quando o texto vai dizer que eles perseveravam na doutrina, ele estava dizendo que eles estavam indo em direção àquilo que Deus havia conduzido na vida deles, mas aguentando e suportando. Então, o que isso quer dizer? Ser constante, ser diligente, ser assíduo em tudo em relação à obra de Deus. A assiduidade, irmãos, e a constância é algo que nós precisamos ter em nossas vidas. Então, perseverar é ser constante. Perseverar é ser diligente. Perseverar é ser assíduo em tudo relacionado à obra do Senhor e à comunhão com Deus. É acompanhar de perto, é ser dedicado, é estar dedicando-se
as coisas de Deus e é continuar, é permanecer e não desistir. E é bem verdade que muitos iniciam, aceitam a Cristo como Salvador, né? Que a gente diz assim, irmãos, aceita Jesus como Salvador. Mas na verdade, é Jesus quem nos aceita para fazermos parte da sua igreja, né? Já pensou a gente aceitar Jesus? Meu Deus do céu. A gente que é pecador, falho, erra, né? E todos os dias nós erramos. E o que é que acontece, irmãos? É o Senhor quem vai nos... É o Senhor quem nos aceita. É o Senhor quem nos agrega. É Ele quem nos escolhe, né? Então, a gente pegou essa palavra, né? Esse jargão, aceitar Jesus, mas, na verdade, é Jesus quem nos aceita, mas a gente tem que continuar, né? A gente tem que permanecer. Então, esse texto vai dizer, vai permanecer em quê? Permanecer e ser dedicado e ser assíduo na doutrina dos apóstolos. E o que era, irmãos, a doutrina dos apóstolos? Era o ensinamento que os apóstolos davam àqueles que vinham e aceitavam a Cristo como Salvador. Vamos ver isso em Atos, capítulo 5, e o versículo 42, e vamos ler também Atos 6, o capítulo 2 e o capítulo 4, tá certo? A gente precisa ler esses textos, e os textos que forem necessários ler, eu vou lendo, e aqueles que não for, eu vou só citando aqui, tá? Atos, no capítulo 5 e o versículo 42. 5:42, que vai dizer, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. É Jesus Cristo, né? E de pregar que Jesus é o Cristo, porque a palavra Cristo em grego é Messias, né? O ungido, o enviado por Deus. E eles não cessavam, e todos os dias no templo e nas casas eles iam e ensinavam sobre Jesus, né? Dizendo que Jesus foi o enviado de Deus, foi o Filho de Deus, morreu na cruz para nos dar perdão, né? Para nos dar acesso a Deus, porque a pregação, irmãos, dos apóstolos era uma mensagem de arrependimento. E essa mensagem, ela não mudou, ela deve permanecer. Eu e você, quando nós formos evangelizar, a nossa palavra, a nossa pregação tem que ser essa, uma pregação de arrependimento, de que Cristo morreu na cruz do Calvário por mim, por você e por toda a humanidade. E como ele morreu por toda a humanidade, cada um tem essa rica oportunidade de aceitar o sacrifício de Cristo, de crer no sacrifício de Cristo, entregar a sua vida nas mãos do Senhor para fazer a vontade dele. Em Atos 6, no 2, vai dizer o seguinte, Atos 6, 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. O versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, né? Então aqui, irmãos, a gente vê esta maravilha de Deus, que eles precisavam ficar dedicados à palavra. Por quê? Porque aquelas pessoas que vinham aceitando a Cristo, e a igreja, nesse primeiro momento, eram muitas pessoas que vinham aceitando Jesus. Nesse texto em que nós lemos, só aqui foram quase 3.000 pessoas que aceitaram a Jesus, e essas pessoas precisavam ser ensinadas a respeito de Jesus. E aí eles disseram que eles estavam ali para ensinar. Então, quando nós vemos aqui no texto dizer a doutrina dos apóstolos, é o ensinamento que eles davam. Então, a igreja, ela tem que ensinar a palavra de Deus. Os apóstolos, eles ensinavam. E o que era, irmãos, que os apóstolos ensinavam? Eles ensinavam o que eles aprenderam de Jesus. Então, os apóstolos, eles passaram 3 anos e 6 meses nessa escola de Jesus, né? Aprendendo com o Senhor. E tudo que eles iam ouvindo e vendo, eles foram aprendendo. E como eles aprenderam agora, eles estavam ensinando aos novos convertidos que estavam entrando, né? Estavam sendo inseridos na igreja, o corpo de Cristo. Então, a doutrina dos apóstolos, ela é a doutrina
de Jesus. Vamos ver isso lá em 14:26. Evangelho de João, 14:26. 14:26, que vai dizer. Evangelho de João, 14:26. Que diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Olha aqui, irmãos. Então, qual era a doutrina dos apóstolos? Era aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado para eles. Então, todo o ensinamento verbal, né? Todo o ensinamento prático que Jesus ensinou aos discípulos, eles agora estavam ensinando aos novos convertidos que estavam sendo agregados à igreja de Jesus, porque aqui é a igreja primitiva, é a primeira igreja, né? Tem aquele primeiro momento da igreja e eles já pegaram essa responsabilidade de ensinar a palavra. Então, o Espírito Santo, quando eles receberam o Espírito Santo lembrava os apóstolos o que Jesus tinha ensinado a eles. Então, a igreja atual, ela precisa perseverar na doutrina dos apóstolos, pregando aos incrédulos e ensinando aos crentes. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela é e deve ser prioridade em nossos cultos, né? Hoje, infelizmente, os cultos de ensino são os menos frequentados, né? A gente observa, isso é uma coisa quase que geral. Os cultos de ensino, eles não estão sendo tão valorizados como eles deveriam ser. Mas, irmãos, a gente precisa entender que precisamos aprender. E para nós aprendermos, nós temos que estar ali na casa do Senhor, nos cultos de doutrina. Para quê, irmãos? Para nós ouvirmos os ensinamentos da palavra de Deus, porque cada semana que eu vou para a casa do Senhor e eu aprendo aquela palavra, recebo, né? Sou ensinada pela palavra, eu vou ganhando mais a estrutura, mais amadurecimento espiritual e emocional na vida dele, né? Os líderes, eles têm que estudar e se dedicar à palavra de Deus. E muitos líderes estão envolvidos nas coisas administrativas da vida, né? E acabam ficando sem tempo para a palavra. E às vezes muitas igrejas estão prejudicadas porque há muitos líderes que estão envolvidos com a sua vida, com o seu cotidiano, de maneira que não tem tempo para estudar a palavra, para alimentar o povo. Claro que isso não é uma regra geral, que isso não está acontecendo em todas as igrejas, nem em todas as congregações, mas a gente percebe que isso é algo que está acontecendo com muita frequência e em muitos lugares. Mas nós vamos orar para que o Senhor ele venha abrindo o entendimento desses homens, desses líderes e desses pastores, para que eles guardem um tempo em suas vidas para se dedicar à palavra. E dedicando-se à palavra, eles irão nos ensinar, trazer para a nossa vida ensinamento. E é coisa maravilhosa. Aqui a lição, logo no seu primeiro tópico, ela vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã, aqui na lição vem dizendo, uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Então, tem que haver o ensino da palavra de Deus, glória a Jesus, nas igrejas. Há uma necessidade. A gente precisa disso, né? Aí o segundo subtópico, ele vai dizer perseverança na doutrina. Ele vai dizer, a palavra doutrina traduz o termo grego didaquê, que significa ensinar e instruir, né? Então, o discípulo é alguém que consegue reproduzir
isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo, a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que eles aprenderam. Glória a Deus. Então, é algo que a gente precisa levar, toda a liderança da Casa de Deus precisa levar isso muito a sério, na questão das doutrinas, para que tragam a doutrina do Senhor para nós. Então, perseverar na doutrina. A gente precisa realmente perseverar na doutrina. E essa parte não depende dos membros, é uma parte que depende, de fato, da liderança. Como disse esse texto de Atos 5:42, um dos apóstolos disse que eles não iriam largar a palavra para servir as mesas. Então, o que é que eles iam fazer? Eles iam se dedicar à palavra para poder lhes ensinar aos irmãos que estavam chegando e precisando desse alimento. O terceiro subtópico vai falar uma igreja relacional e piedosa. Então, a palavra grega aqui para a comunhão é koinonia, traduzida aqui como uma comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos cristãos primitivos. Então, perseverar na comunhão, está aqui na lição, viu? Eu estou lendo a lição. Uma parte da lição, né? Perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes e sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza verdadeiramente a vida cristã. Então, irmãos, aqui vai falar sobre perseverar na comunhão. E o que é a comunhão, irmãos? A comunhão é compartilhar, a comunhão é participar, a comunhão é você vai compartilhar sentimentos, você vai compartilhar propósitos, você vai querer fazer parte, é estar junto, é fazer parte de como um todo. Os irmãos leiam aí 1 Coríntios 12:27. A comunhão, ela é a marca da igreja. Olha que coisa linda, né? A comunhão é a marca da igreja. Por quê? Porque o corpo de Cristo, ele é uma unidade. Esse eu vou ler. 1 Coríntios 12:14. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. O que é que esse texto quer dizer, irmãos? Que a igreja, ela é uma unidade, e essa unidade da igreja, ele está dizendo que eu preciso de você, né? E você precisa de mim. Então, nós precisamos andar juntos, caminhar juntos, ter comunhão juntos, e nós precisamos entender que temos que ter uma vida em união para chegarmos a uma unidade. A unidade é quando se torna um, né? Então, para a gente se tornar um, a gente precisa ter união. Porque a reunião da igreja é todos estarem ali juntos nos cultos, né? Os cultos de sexta, a escola bíblica, os círculos de oração, os cultos de domingo à noite. Ali é uma reunião. Mas se todos estiverem no mesmo propósito, aí ela vira uma unidade, né? Porque o corpo de Cristo, irmãos, ele é uma unidade. Ele precisa ser essa unidade. E ela só se torna uma unidade quando ela está em união. União verdadeira, porque eu preciso do outro, como o outro também precisa de mim. Por isso, nós temos que andar juntos, temos que viver em união para a gente chegar à unidade. Então, nós temos uma vida em comum. E essa vida em comum, irmãos, a gente convive na igreja
como uma família. E a palavra de Deus é que nos ensina isso. Em Efésios, no capítulo 2 e o versículo 19, que diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, né? Então, queridos, nós somos o quê? Nós somos uma família, né? Então, a Igreja de Cristo, ela é uma família. Então, nós compartilhamos nossos sentimentos, compartilhamos nossas emoções, compartilhamos nossos pensamentos e, por que não dizer, compartilhamos as nossas vidas, né? Então, a comunhão da igreja de Jerusalém, ela era uma comunhão exemplar. Quando há uma comunhão verdadeira entre os irmãos, o Espírito Santo, ele é derramado na igreja, né? Então, é compartilhando que a gente vai crescendo em Deus, e através desse compartilhamento, através dessa comunhão entre os irmãos, é que o Espírito Santo de Deus, ele é derramado. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, era a mesma igreja que vivia em oração. E a oração é algo que nós precisamos realmente perseverar nas orações. Os irmãos da igreja de Jerusalém, eles oravam, irmãos. Até eles oraram inicialmente, né, aqueles 120, eles oraram até serem batizados com o Espírito Santo, como a gente viu na lição passada, né? Mas quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles não pararam de orar. Eles permaneceram orando. Por quê? Porque assim como a gente tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na comunhão com os irmãos, nós devemos perseverar também na oração. E hoje nós vemos que a igreja, no quesito da oração, parou de perseverar. E a gente, irmãos, vai observando isso nos cultos. Por exemplo, os cultos de doutrina, de quando eu aceitei Jesus, há muitos anos atrás, a gente via que o culto de doutrina ele tinha 1 hora de oração. Os irmãos iam chegando e eles iam direto para o joelho, iam orar, e orava de 7 às 8. Eu levantava de 8, cantava ali 1 hino, 2 já harpa, eu acho que dava para dar oportunidade a 1 ou 2 departamentos, não mais que isso, e já entrava na palavra. Havia um período de oração e havia também um bom período de palavra. Hoje, nós vemos que essa situação está diferente. Por quê? Porque a igreja não está perseverando na oração. Quando nós chegamos nos cultos, a gente encontra a maioria sentado. Claro, irmãos, que tem aquelas irmãs, senhorinhas, que estão doentes, alguém ali naquela semana pode também ter adoecido e não poder ficar de joelho. A gente sabe disso, e Deus muito mais, né? E Deus muito mais. Mas que a gente observa que a maioria, a grande maioria, muito mais de 50% da igreja estão sentados e muitas vezes conversando, né? Então, assim, a gente observa que nos dias atuais, essa perseverança da oração também ela foi largada. A gente também olha para os círculos de oração, quando muitas vezes as irmãs do círculo de oração passam lá o dia todo e é tão pouca gente que chega, né, irmãos? Que é uma coisa séria. Então, assim, a gente observa que nesse quesito da oração, a igreja, ela parou de perseverar. A Assembleia de Deus, por exemplo, que é a igreja em que eu faço parte, ela nasceu na oração e ela viveu a sua vida na oração, né? E todo o tempo que a Assembleia de Deus teve essa perseverança, os irmãos, né? Teve essa perseverança na Assembleia de Deus, foi quando a gente viu Deus operar muitos milagres e maravilhas. Então, irmãos, a gente precisa aprender que a gente precisa perseverar na oração. A oração, ela vai trazer para a nossa vida vigor espiritual. Ela vai trazer para a nossa vida ânimo espiritual. E a gente precisa desse ânimo espiritual. A gente precisa receber de Deus esse ânimo espiritual. E isso é através da oração, né? Hoje a gente observa que há um declínio espiritual
em nossas igrejas por conta do abandono da oração. Então, essa lição, irmãos, ela vem para nos trazer essas verdades espirituais e para que a gente acorde antes que Jesus bata as portas e voltemos a perseverar na doutrina, voltemos a perseverar na comunhão e voltemos a perseverar na oração. Glória seja dada ao nome de Jesus, né? É algo que nós precisamos perseverar. Então vamos para o segundo tópico, que é a igreja observadora dos símbolos cristãos. Primeiro subtópico, o batismo. E o segundo subtópico, a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, só tem 2 subtópicos. A primeira é o batismo e a segunda, a ceia do Senhor. E falar sobre o batismo, irmãos, aqui é uma coisa importante, interessante, porque a igreja primitiva, ela nasceu e ela seguiu organizada, né? Então, a gente já vimos que os apóstolos se dedicavam à palavra para ensinar os novos convertidos. E para entrar, irmãos, na igreja, era preciso ser batizado nas águas. Isso a gente vê com muita clareza aqui na igreja primitiva, no livro de Atos, que os irmãos, para fazerem parte da igreja, primeiro, eles eram batizados na água. Só se batizava nas águas quem recebia de bom grato a palavra. Vamos ler aqui, está no nosso texto da leitura bíblica, Atos 2:41, que fala: de sorte que foram batizados os que de bom grato receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, quase 3.000 almas de bom grato receberam a palavra de Deus pregada por Pedro, glória a Deus, que agora, cheio do Espírito Santo, porque foi ele batizado no Espírito Santo, e nós vimos isso na lição passada, ele prega a palavra de Deus, e essas pessoas de bom grato, eles vêm e se entregam as suas vidas a Jesus. E o texto aqui, ele é muito claro quando ele diz, foram batizados, recebeu a palavra, foram batizados nas águas, e eles passaram agora a fazer parte da igreja, eles eram membros da igreja. Vamos ler em Atos capítulo 5 e o versículo 12 e o versículo 13. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas os outros, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Quer dizer, aonde estavam os discípulos, eles se reuniam nesse pórtico de Salomão, né, a igreja primitiva. Passou a se reunir nesse pórtico de Salomão, que era um lugar que havia no templo, e nesse mesmo lugar havia outras pessoas, mas elas não se chegavam. Elas ficavam olhando, ficavam observando, eles recebiam do povo aquele respeito, mas eles não iam para lá ficarem juntos. Por quê? Porque foi uma coisa muito nítida. Para você participar das reuniões da igreja primitiva, você tinha que se batizar nas águas. Que esse era o sinal que a pessoa, né, havia aceitado o sacrifício de Cristo e passava agora a fazer parte da igreja. Então, isso aqui é algo que fica muito claro, que havia essa distinção entre os membros da igreja e os outros. Então, o alpendre de Salomão era um lugar, era um templo, um lugar, como eu já falei, né? O alpendre de Salomão era um lugar no templo de Jerusalém. E esse lugar, ele era frequentado pelos judeus, porque o templo, ele era o lugar frequentado dos judeus, né? Mas os cristãos se reuniam lá e ali não havia mistura. Aonde estavam os discípulos com a igreja primitiva, falando da palavra de Deus, os outros também não chegavam, porque para participar dessas reuniões da igreja primitiva, tinha que ser batizado. Então, hoje, irmãos, a gente não tem mais essa distinção, né? Houve uma época na Assembleia de Deus que havia essa distinção, mas hoje já não
a mais, né? Eu ainda acompanhei um pouco, quando os cultos de doutrina na Assembleia de Deus só entrava quem era membro. E hoje não existe mais isso, mas foi algo que foi realidade em nosso meio. E sendo batizado também agora participava da ceia do Senhor, né? E vai falar em perseverar no partir do pão, que esse partir do pão a gente pode, ele é entendido de duas formas, né? Que é o partir do pão na ceia do Senhor e também o partir do pão, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, irmãos, a igreja primitiva, ela tinha, sim, essa distinção. E a gente não pode perder isso de vista. É interessante que muitas vezes, hoje, em nossas igrejas, a gente vê alguém que chega, aceita Jesus, aí não é inserido num departamento de novos convertidos, já colocam logo nos jovens, já coloca logo nas senhoras, não faz essa distinção. Por que é necessário, irmãos? Porque quem aceita Cristo como Salvador, ele ainda é um bebê, ele precisa ser discipulado, que é algo que a igreja precisa fazer. Discipula, ensina, coloca para ser batizado, é batizado nas águas. E aí ele pode ser inserido nesses outros departamentos. Num tempo não muito distante, a Assembleia de Deus fazia isso muito. Mas hoje, em alguns lugares, já não é mais feito assim. Chegou, já é inserido. Mas isso não é bom, porque a pessoa precisa aprender. Eu agradeço a Deus, porque quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tive um excelente discipulado. Eu tive 2 professores de discipulado, que eram os discipuladores, né? Foram os meus discipuladores. E eu agradeço muito a Deus pela vida deles, né? O presbítero Iranildo Barbosa, lá do Benedito Bentes, e tem o Dalvice Pedro, né? Então, esses 2 foram as pessoas que me discipularam, são meus pais espirituais, né? Os amo, assim, e eu digo que eu hoje, assim, esse meu desejo de ensinar na escola dominical, de ser uma professora e tal, veio a partir desse discipulado. Porque lá no discipulado você vai se descobrindo, Deus vai mostrando para você qual é a sua chamada, se é a pregação, se é o ensino, se é os 2 juntos, se é o louvor, né? E Deus vai desenvolvendo em você no discipulado, assim que você chega, Deus vai desenvolvendo na sua vida o seu chamado. Eu agradeço muito a Deus pela vida desses 2 homens que contribuíram muito para a minha vida espiritual. Glória a Deus. Vamos agora, irmãos, já falamos, né, da ceia e do batismo, e agora nós vamos para o terceiro subtópico, que é uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia de dons, que é o primeiro subtópico. O segundo subtópico, uma igreja acolhedora, e o terceiro subtópico, uma igreja adoradora, né? Aqui no primeiro subtópico, do terceiro tópico, vai falar o seguinte: em cada alma havia temor. A palavra aqui grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Então, precisamos aprender com a primeira igreja, precisamos aprender com a primeira igreja, e não podemos perder o respeito do sagrado. Glória a Deus. Então, em cada alma, irmãos, havia temor, né? E o que é temor, irmãos? Não é ter medo. É respeito, é obediência, é reverência a Deus. Então, todos temiam a Deus e todos sentiam a sua presença. Aí, irmãos, quando nós olhamos aqui para esse texto, onde ele vem dizendo que em cada alma havia temor, e o temor é esse respeito pelo sagrado, é essa reverência que nós devemos ter durante o culto e na casa de Deus. A gente vai observar que a igreja atual, ela está carecendo desse temor. Oi, irmãos, como a gente está precisando desse temor? Como é que a gente vai detectar a igreja que não tem temor?
É que durante o culto, irmãos, é sentado e conversando. Se levanta, vai para o lado de fora conversar, nas laterais da igreja, na porta da igreja. Não está prestando atenção no momento da palavra, não está prestando atenção no momento de adoração, porque quando nós saímos de casa, irmãos, nós saímos para oferecer a Deus um culto, e é interessante que muitas vezes a gente acha que sai de casa para receber. Vou sair de casa para Jesus falar comigo. Saia de casa para você oferecer o seu melhor, o seu culto e a sua adoração com reverência ao Senhor. E lá, com certeza, Deus vai falar com você. Mas você precisa ser reverente. E hoje a gente encontra muitas pessoas que são irreverentes naquele momento do culto, que é o momento de adoração, é o momento de serviço a Deus. Então, irmãos, essa falta de reverência, sabe o que é que ela gera dentro da igreja? A falta dos sinais, porque veja só aqui o que é que diz a lição. Vai dizer que sinais no grego teras e maravilhas no grego semeion são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestam em suas ações. Então, os dons espirituais ornamentavam a igreja primitiva. Por quê? Porque havia reverência. Então, quando a igreja está reunida, mas ela não está unida, mas ela não está perseverando na doutrina dos apóstolos, ela não está perseverando na comunhão, ela não está perseverando nas orações e ela não tem reverência, não há como o poder de Deus ser manifesto no meio da igreja. E há, irmãos, uma reclamação muito grande nos dias atuais. Ai, como eu gostaria, como eu sinto falta de 20 anos atrás, daquela igreja que o povo fazia, que Deus operava, e havia batismo com o Espírito Santo no meio da igreja, e Jesus curava no meio da igreja. Ah, meu Deus, como eu sinto falta daquela época. Deus, ele é o mesmo, ele não mudou, quem mudou fomos nós. Então, essa falta de reverência que existe dentro da igreja, ela vai anular os sinais. Porque eu preciso sair de casa entendendo que eu estou indo oferecer a Deus um culto racional, adorá-lo, bendizê-lo, se entregar a ele de corpo, alma e espírito naquelas 2 horas. E através da minha adoração, da minha entrega, da minha reverência, é que os sinais, que as maravilhas, que os dons espirituais, eles vão atuar durante aquele culto, porque a atmosfera espiritual, ela vai estar ao nosso favor por causa da nossa reverência ao Senhor. Por causa da nossa reverência ao Senhor. Precisamos, irmãos, ser reverentes. Precisamos retornar à reverência, né? Em nome de Jesus. Por quê? Quando não há reverência durante o culto, o Espírito Santo, ele não vai operar, ele não vai habitar ali. Então, a igreja precisa ser reverente para receber o poder de Deus. Esse poder de Deus, ele é gerado através dessa reverência ao Senhor. Ali Jesus vai curar, ali Jesus vai libertar, ali Jesus vai fazer maravilhas, se nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações e na reverência. O segundo subtópico vai dizer uma igreja acolhedora, né? Então, eles também perseveravam no partir do pão. E o partir do pão, irmãos, envolve a parte material da igreja. É aquela ação social dentro da igreja, é aquela fala também, aqui também fala da ceia, né, como eu já falei, e o partir do pão, ele fala da comunhão no momento da ceia, mas ele também fala dessa ação social no meio de nós, porque eles comiam juntos, eles tinham um relacionamento sincero, eles tinham uma demonstração de amor muito grande, e a demonstração de amor, quero ler aqui em Efésios 5, no primeiro, que vai dizer: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Temos que nos
amar, né? Então, essa demonstração de amor ao próximo, ela faz parte, irmãos, desse acolhimento, de ser acolhedor. A lição diz uma coisa interessante, ela diz, a igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. E é verdade. Por quê? Ela vai dizer, a nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem a gente acha que é inconveniente e menos importante. E isso é uma verdade. Mas a igreja primitiva não havia esse sentimento, esse partido, né? De eu gosto de você, eu faço com você. Ah, é você que está na frente. Se é você que está na frente, eu apoio, eu ajudo, eu faço, eu coloco meu dinheiro. Ah, é você que eu não gosto. Ah, então eu vou cruzar os braços e não vou fazer nada. Isso não é ser igreja, não é servir a Deus e não é estar dentro do centro da vontade do Senhor. A gente precisa rever os nossos sentimentos, a gente precisa rever as nossas atitudes diante do Senhor no seio da igreja. Glória a Deus. Em Atos 2:46, que é a leitura bíblica em classe, vai dizer, e perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Né? Então eles comiam juntos, irmãos. Eu também vou deixar aqui na tela para os irmãos ler João, Evangelho de João, 13, o 34 e 35, para ler também Tiago, capítulo 2, do 14 ao 17, e também ler aqui primeira epístola de João, capítulo 4, o versículo 20 e 21, e também na primeira epístola de João, capítulo 3, do 16 ao 18. Eu vou ler com vocês 1 João 4, 20 e 21, que é a primeira epístola, que é lá já perto de Apocalipse. Se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E nessa mesma epístola, no capítulo 3, e os versículos do 16 ao 18, que vai dizer, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade, né? Então, a igreja primitiva, ela amava de fato e amava de verdade, de modo que eles chegaram a repartir, terem tudo em comum. Glória a Deus. Que eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque nós vamos ter uma lição que vai falar só sobre essa partilha da comunidade da igreja primitiva, né, da primeira igreja local, que é a igreja de Jerusalém. Então vai ter uma lição falando sobre isso, mas os irmãos leiam esse texto em nome de Jesus. Os irmãos leiam esse texto em nome de Jesus. Então, em Jerusalém, era assim, eles partilhavam o pão cotidiano. Eles partilhavam tudo, irmãos. Os sentimentos, as alegrias, as tristezas, e eles viviam realmente juntos. O terceiro subtópico, ele vai falar sobre uma igreja adoradora. Né? Vamos ler aqui na leitura bíblica em classe. Louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então o povo louvava a Deus, irmãos. E a lição vai dizer que louvar a Deus é muito mais que simplesmente cantar, a lição vai dizer. É uma expressão de rendição e é uma total entrega e reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderes e dos seus poderosos feitos. Quer dizer, louvar ao Senhor é mais do que cantar. E às vezes nós olhamos os departamentos e as irmãs estão lá, assim, com aquela coisa bem normal.
Né? A gente precisa entender que é um momento de adoração. É o momento que você está servindo a Deus, é o momento de entrega. E nesse momento de entrega, havia salvação de almas. Então, quando nós vamos à casa do Senhor e nós vamos adorá-lo, vamos prestá-lo um culto, prestar um culto a Deus, oferecer a Ele, a gente tem que sair para oferecer a Deus, não necessariamente para receber. Glória a Jesus. Então, a gente, irmãos, vai se entregar, e essa entrega no louvor gera renovo, gera salvação de almas, gera, irmãos, em nós aquele ânimo necessário que precisamos muitas vezes para o caminhar daquela semana, para o caminhar daquele dia. Então, que o nosso intuito ao sairmos da nossa casa seja justamente esse: entregar ao Senhor o nosso melhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Irmãos, que sejamos perseverantes na doutrina, na palavra, que sejamos perseverantes na comunhão com os irmãos, com a igreja, para que essa comunhão se torne de fato uma unidade. E através da unidade, o poder de Deus seja derramado em nossos cultos. Que perseveremos na oração. Vá para o culto de doutrina orar. Vá para o círculo da oração orar. E que a gente persevere, irmãos, no partir do pão. Glória a Deus. Em olhar a necessidade que o outro tem. Esse texto de Tiago que eu passei para os irmãos que eu não li, né? Tiago, deixa eu ver aqui. Tiago, no capítulo 2, do 14 ao 17, ele vai falar daquela pessoa que vai orar por outra. Você vai orar pelo irmão. Quando você chega lá, você vê que o irmão tem uma necessidade, um alimento, uma roupa, alguma coisa que ela necessita. Você pode dar e você não dá. Inclusive, em Tiago 4, 17, diz que é pecado você saber fazer o bem e não fazer. Mas esse texto aqui que eu passei para os irmãos, ele vai dizer que você tem que fazer a parte material. Porque se você não fizer a parte material, você não teve proveito nenhum naquela visita, você não teve proveito nenhum naquela ministração que você levou em particular e naquela oração que você foi fazer em particular, se você podendo não ajudar aquela pessoa que necessita. E às vezes você não pode, mas você conhece a quem pode. Então vai lá e faz. Que nós voltemos a perseverar, irmãos, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Espero que esse estudo seja uma bênção, que essa aula seja uma bênção para a sua vida. Quero dizer a você que não falte a escola bíblica dominical da sua igreja. Se ela acontece no domingo pela manhã, se ela acontece no sábado à noite, não falte, vá para a casa de Deus aprender da palavra de Deus. Nós trouxemos essa palavra, mas lá o seu professor vai trazer outro conteúdo diferente que vai acrescentar para o teu conhecimento. Então, persevere na doutrina, no conhecimento da palavra. Que Deus e Cristo continue vos abençoando em o nome de Jesus.